Na aula de hoje, dando continuidade ao nosso assunto de pressão hidrostática ou pressão de fluidos, vamos falar um pouco sobre vasos comunicantes e todas as suas consequências e características, tá? Para não deixar a teoria muito distante dos exercícios, vou fazer no finalzinho um exercício com vocês. Estamos na página 29, beleza? Pega o seu material e bora para a aula! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês aí? Mais uma aulinha nossa, o que importa é que estamos juntos, todo mundo junto, em transmimento de pensação. Ó, aula de hoje, o que você não pode esquecer, cara? Tudo que a gente já viu sobre hidrostática, não pode esquecer de densidade, já conversamos sobre densidade, pressão, vários tipos de pressão, né? Força por área, Newton por metro quadrado, Pascal, enfim, isso tudo você tem que saber, você não pode deixar isso de lado para vir para essa aula de hoje, então não lembra, revisa. Volta lá, dá uma revisada, refaz os exercícios, é fundamental. Muito importante essa matéria para nós, até pelo nosso cotidiano, cara. Pô, tudo que você vai falar é pressão, né? Você tá indo para a praia, você tá indo para a Serra do Mar, seu ouvido tá doendo, é pressão. Você tá descendo, tá aumentando a pressão sobre o seu ouvido, seu tímpano vai doer. O que você precisa fazer? Despressurizar. Você dá aquela forçadinha no nariz, tum, já iguala a pressão, né? Percebam que o tímpano é uma membrana, cara. Aquela membrana do surdo da bateria, sabe? É uma membrana. Toda vez que você tem diferença de pressão, cara, ele vai deslocar, ele vai para dentro, ele vai para fora. Então, se a pressão externa, né, conforme você está na Serra do Mar, descendo a Serra do Mar, a pressão externa está aumentando, ela vai empurrar seu tímpano, vai doer. O que você faz? Despressuriza, volta o tímpano para a posição inicial. Tá entendendo? Cara, é porque a física inteira a gente usa em todos os dias, em tudo da nossa vida, só que a gente não para prestar atenção nisso, né? Esse é mais um ponto em que isso vai acontecer, entendeu? Além disso, tem uma surpresinha para vocês aí sobre onde nós usamos essa famosa pressão hidrostática. É muito útil para o nosso cotidiano, tá? Beleza? Então, bora para nossa teoria, seguindo então de um exercício lá no finalzinho da aula, beleza? Bora para a aula! Vamos conversar agora um pouco sobre diferença de pressão. É uma continuidade, estamos falando ainda com a mesma linguagem, os mesmos tópicos, tá? Só que avançando no nosso conteúdo, beleza? Segue comigo aí então, olha só que legal. Vou pegar aqui um tubo que a gente chama de tubinho, tá? Percebam aqui que nele existe uma torneira. Existe aqui uma torneira e a finalidade dessa torneira é impedir o livre movimento de um fluido ou de um líquido que esteja nesse tubo em U nosso, tá? Então, analisem comigo aqui, ó. Olha os pontos A e B. Esses pontos A e B estão sobre diferentes colunas de líquido. Então note comigo que no ponto A eu tenho toda essa coluna, no ponto B eu tenho apenas essa coluna aqui. Então o que você percebe? Existe aqui uma diferença de altura. Logo, se existe diferença de altura, quer dizer que esse lado aqui tem mais líquido e esse lado tem menos. Ou seja, no ponto A, a pressão do ponto A é maior que a pressão do ponto B. O que vai acontecer, gente, se você tirar essa torneira daqui? Se eu abrir essa torneira, o que acontece com todo esse líquido que está aqui? Ele vai espontaneamente passar para o lado de lá até que se atinja o equilíbrio, até que se atinja a mesma altura, tudo bem? Então, o que a gente pode perceber vendo isso aqui? Se você fizer uma diferença, pressão do A menos a pressão do B, isso vai ser igual a um dg ΔH. Tive isso no teorema de Stevens, né? Então, o que é importante você perceber aqui? Tem diferença de altura? Existe uma diferença de altura? Se existe uma diferença de altura, vai existir uma diferença de pressão, consequentemente, vai acontecer um escoamento. Então, o líquido vai passar de um lado para o outro. Vamos entender isso um pouco melhor no próximo slide. Olha só que legal. Viu a figura aqui? Uma figura bem interessante, né? O que a gente concluiu no último slide? Se houver diferença de altura, tem diferença de pressão, então tem movimento do líquido. Beleza? Segue comigo, ó. Líquido desse lado, vamos medir. A altura seria tudo isso aqui, essa parte em vermelha, né? Então, do lado de cá, a altura seria tudo isso. Então, se você comparar essa altura com essa altura, é a mesma? Sim. Tem movimento? Não. Então, o líquido que está aqui não passa para cá, tampouco o líquido que está aqui não passa para o lado de lá também. Beleza? Percebam aqui que esse R é um registro, é uma torneira, tá? A gente vai abrir. Agora, vamos comparar a segunda imagem aqui. Olha que legal. Aqui eu vou medir essa altura, até aqui, beleza? E olha essa altura aqui. Tem diferença de altura? Tem. Tem diferença de pressão? Consequentemente, né? E aí, o que vai acontecer? O líquido vai passar para onde? Do lado que tem mais para o lado que tem menos, né? A gente tem a impressão de que esse lado aqui tem mais líquido, né? Por ele ser mais grosso e tal, mas o que importa para nós é a diferença de altura.
tem mais altura, a água vem para cá. Então, a água vai descer nesse sentido aqui, entendeu? Então, a água vai para o lado de lá até que chegue na mesma altura, atinge o equilíbrio, beleza? Olha o próximo desenho, mesma coisa, vamos medir as alturas, a altura é essa e aqui a altura é essa. Tem diferença aqui, né? O que vai acontecer com a água? Ela vai passar do lado que tem mais, a altura para o lado que tem menos, então a água vai vir para esse lado. Tranquilo? Pegaram a ideia? Simples o conceito, né? Tem água, tem mais água de um lado, a água vai para o outro. Tem mais água do outro lado, a água vai para o outro lado. É simples, é esse o pensamento. A natureza é muito simples, né? A gente que complica um pouco ela, mas esse é o funcionamento padrão dela, tá beleza? Então, o que a gente pode concluir? Que quando não há escoamento, o que isso quer dizer? Quer dizer que o líquido está em equilíbrio. Não tem diferença de altura, não tem diferença de pressão, tá? Então, a diferença de pressão é igual a zero. Tranquilo? Entenderam? Belezinha. Olha só que legal. Então, o que a gente quer dizer para vocês agora? Que pontos na horizontal de um mesmo líquido estão em equilíbrio. Se eles estão em equilíbrio, quer dizer que eles estão na mesma altura, consequentemente, eles estão na mesma pressão. Tudo bem? Ficou claro isso para vocês? Só concordando com tudo que a gente já havia conversado até agora, né? Mas, e aí, será que depende do formato do recipiente ou isso não interfere? Vamos analisar isso agora, olha que legal. Então, não depende do formato do recipiente. Vou pegar vários recipientes aí, ó. Esse aqui, bonitinho, esse aqui um pouquinho estranho, esse aqui tem uma pontinha que não tem, e o outro já virou zoeira, né? Já virou um objeto que eu sei lá o que é isso aí. Mas o que interessa para nós? Todos eles têm a mesma altura. Aqui você já deve estar entendendo onde eu quero chegar, né? Bom, vamos analisar os pontos A, B, C, D e G, todos aí na mesma altura, na base dos nossos recipientes aí, tudo bem? O que importa para nós? Olha o A, coluna de líquido, olha o B, coluna de líquido. A hora que você olha para cá, você fala, mesma altura, mesma pressão. Olha o C, também está na mesma pressão. Olha o D, o D tem menos água, né? O D não tem água até lá em cima, né? Então a pressão é diferente? Não, ele está na mesma altura, ele está na mesma profundidade, a pressão é a mesma. Então, assim, não importa, cara, você mergulhou em alto mar, você está a 100 metros de profundidade. Você entra numa caverna, tem menos água na sua cabeça. A pressão é diferente? Não, a pressão tem que ser a mesma. Do que depende a pressão? Da altura de coluna de líquido. Não importa se ela está exatamente acima da sua cabeça ou se ela está do ladinho, né? Então, nesse caso aqui, você tem uma quebra. Olha só que legal, quebra aqui e vem para cá. Mas, a hora que você soma isso mais isso, mesma altura. Olha o outro que virou zoeira aí, olha só, virou uma escada, né? Então, assim, soma esses pedacinhos todos aqui, qual valor você encontra? H. Então, o que é importante você perceber aqui? É como se todos esses recipientes aí fossem uma coisa só, preenchidas com um líquido só. Então, todos os pontos aqui, A, B, C, D e G, têm a mesma pressão, porque estão sobre a mesma coluna de líquido, tudo bem? Olha só que legal. E agora, se eu quiser analisar esse ponto aqui, o F e o E, o que eu sei sobre eles? Tem a mesma altura? Mesma pressão, né? Finalizando então, em relação aos pontos A, B, C, D e G, todos têm a mesma pressão, porque estão à mesma altura. E o que você sabe sobre os pontos aqui, ó, F e E? Mesma altura? Mesma pressão. Então, se estão à mesma altura, tem a mesma pressão. Pegou, gente? Pegou? Ficou legal? Estão entendendo? Segue comigo mais um pouquinho aí, ó. Olha só. Olha esses recipientes aí. Estão sobre a mesma altura. Eles possuem a mesma altura de líquido? Sim. Então, o que você tem certeza sobre os pontos A, B e C? Mesma pressão, né? Tem mesma altura de líquido, tem mesma pressão. Beleza? Agora, olha o que a gente vai fazer com esses três recipientes aí. Olha só. Percebeu o que eu fiz aqui? Eu criei como se fosse uma comunicação, né? Eu criei uma ligação entre todos esses recipientes. Como é que a gente vai chamar esses caras? Vasos comunicantes. Por quê? Porque eles têm uma comunicação. Então, o que é importante você pegar aqui, cara? Se são vasos comunicantes, eles têm uma comunicação. Os líquidos aqui desses três recipientes, eles têm livre circulação. Eles vão passar de um para o outro. Então, se um tiver mais que o outro, vai igualar. Se o outro tiver mais, vai igualar. Eles vão ficar sempre na mesma altura. Por quê? Porque eles são vasos comunicantes. Eles têm uma ligação. Ficou claro isso? Percebeu? O que é importante você notar? Se eu pegar esses pontos aqui, eles estão sobre a mesma linha? Eles estão sobre a mesma altura? Todos esses pontos têm a mesma pressão. Vamos mais para baixo. Todos esses três pontos estão na mesma linha? Possuem a mesma altura? Sim, então eles também estão sobre a mesma pressão, né? Por quê? Todo o líquido que está aqui, acima deles, tem a mesma altura. Então quer dizer que eles têm a mesma pressão. Tá ficando claro isso, gente? Manda dúvida pra gente, fala conosco, tá? Não fica com dúvida em casa não, gente. Ficar aí sozinho, deprimido, com dúvida, não dá, né? Manda dúvida pra cá! Pontos na horizontal de um mesmo líquido. É isso que você precisa entender, tá? Então, todos os pontos que você escolher, se estiverem na mesma altura, tem a mesma pressão. Se eu for um pouco mais abaixo,
aumenta a pressão. É simples assim. Olha o raciocínio que legal. Então, vou pegar esse ponto aqui. Vou falar que a pressão aqui é 1 atmosfera. Se eu vier para esse ponto aqui, quanto vale a pressão? Está na mesma linha? Então a pressão é a mesma. Ah, desce um pouco. 2 atmosferas, aumentou. Ah, eu quero vir para esse ponto aqui. Está na mesma linha? 2 atmosferas também. Abaixa, 3. Se eu vier para esse ponto, está na mesma linha? 3 atmosferas. E lá no fundo? Lá no fim da linha? Mesma linha, mesma pressão, né? Olha aqui embaixo, aqui, 4 atmosferas. Se eu vier para cá agora, 4 atmosferas também, mesma linha, abaixa mais um pouco, 5 atmosferas. Se você for lá no fundo, quanto é a pressão? 5 atmosferas também. Entenderam, gente? Se estiver na mesma altura, mesma pressão. Onde a gente usa isso demais? Onde o pessoal usa isso demais, demais, demais? Não sei se vocês já acompanharam alguma obra, mas em geral o pessoal costuma fazer muito isso, mas muito isso no processo de construção de uma obra, né? Que a gente chama de mangueira de pedreiro. Já viram o que os pedreiros fazem? Eles sempre têm uma mangueirinha cheia de água, ó, não pode ter bolha de ar dentro, então isso aqui é uma coisa que os caras tomam muito cuidado. Eu já vi nego passando aqui quase meia hora para tirar toda a água da mangueira, depende do tamanho da mangueira, né? Às vezes tem muita água dentro dela, então assim, dá um trabalho isso aqui, viu? Costuma ser castigo, vai tirar o ar da mangueira lá, cara. O cara passa lá 1 hora e não consegue tirar o ar da mangueira. Por que não pode ter ar? Vai dar diferença de altura, vai dar diferença de pressão. Para uma obra, para o nivelamento de uma obra, isso faz muita diferença, tá? Então, não sei se vocês já perceberam isso, né? Então, os caras sempre estão lá segurando uma mangueira e aí um cara passa um risco, o outro lado passa um risco, sempre para manter o nível da construção, para a construção ficar na horizontal. Se você tiver qualquer inclinação da construção, cara, vai dar problema, né? Você tende a ter alguma ruptura, alguma quebra da estrutura, ou mesmo trincas, né? Rachaduras na estrutura toda. Entenderam a teoria, gente? Tranquilo? Como é que foi? Maravilha? Questão 20, página 30. Vamos resolver essa questão sobre vasos comunicantes. Acompanhe comigo a leitura, vamos destacar aquilo que é mais importante para nós, beleza? Olha só, a figura mostra um tubo em U, beleza? Tem aqui um tubo em U, contendo mercúrio, olha só, mercúrio e um líquido de densidade D. Já acho que é isso que ele vai perguntar, né? Calcule a densidade D, exatamente isso. A densidade do mercúrio é 13,6 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Já está no Sistema Internacional. Se vocês notarem comigo, a única coisa que está fora do Sistema Internacional são aqui as nossas queridas alturas, né? Elas estão fora do Sistema Internacional. Mas percebam que eu vou destacar com vocês depois que não é necessário fazer essas transformações aqui. Já vou explicar por quê. Vocês vão entender melhor já já, beleza? Então, ó, se você notar comigo, a gente tem que procurar aqui pontos em que estamos na mesma altura. Por quê? Se estivermos na mesma altura, o líquido acima desses pontos exercerá a mesma pressão. É isso que a gente precisa achar. Então notem comigo, olha só. Toda essa parte branca aqui é mercúrio, tá? Então desse lado aqui eu tenho uma altura de mercúrio de 9,5 centímetros, né? E se você notar comigo aqui, a altura de mercúrio é de 9 centímetros, tudo bem? Então, o que é importante você notar? O meio termo. Olha só, se eu pegar essa linha aqui, de 5 centímetros, né? Você vai encontrar uma coisa muito importante comigo, olha só. O que nós notamos aqui? Eu destaquei com vocês, aqui, 2 pontos. Eu tenho aqui o ponto B e eu tenho aqui o ponto A. Olha só que legal. Então, temos aqui o ponto A e temos aqui o ponto B. Percebam, então, que toda essa coluna do líquido de densidade D, que ele quer saber, exerce a mesma pressão que esse pedacinho aqui. Notem, né, que ficou só um pedacinho aqui, ó, de mercúrio. Isso aqui vale 0,5 centímetros de mercúrio. Então, o que você precisa entender nessa questão? Que meio centímetro de mercúrio exerce a mesma pressão que 5 centímetros desse líquido de densidade D aí. Tudo bem? Pegou comigo a ideia? Pegou? Então, vamos resolver. Como é que a gente resolve isso? Eu sei que a pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Olha só que legal, tem umas coisas aí que a gente precisa levar em consideração também, né? Vamos conversar um pouco sobre isso, porque o tubo, pelo desenho que ele deu para nós, é um tubo aberto. Então, se é um tubo aberto, o que isso quer dizer? Que temos ali em cima, agindo também, pressão atmosférica. Então, aqui temos pressão atmosférica e aqui também temos pressão atmosférica. Beleza? Isso é importante para nós. Vamos resolver então. Ó, do lado A, o que você tem? Eu tenho a pressão ali de um pedacinho de mercúrio, mais a pressão atmosférica. E do outro lado, para o ponto B, eu tenho ali a pressão do líquido, que ele quer saber a densidade, aí eu vou chamar de líquido X, tá? Mais quem? A pressão também atmosférica, tá? Olha que legal, pressão atmosférica tem dos dois lados, não vai
não vamos precisar disso, né? Pode simplificar. Agora, vamos calcular então a pressão aqui do mercúrio. Como é que calcula a pressão do mercúrio? Vai ser a densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura do mercúrio, tá? Isso vai ser igual a quem? Vai ser igual a densidade do líquido X aí, vezes também a gravidade, vezes a altura, né? Percebam que aqui é a altura do líquido X e aqui é a altura do mercúrio, do Hg. Tudo bem, gente? Ó, vamos continuar aqui do lado da nossa resolução. Aqui já aparece mais uma coisa importante para nós, olha só, gravidade com gravidade, vai embora também, e aí sobra, né, vou escrever isso aqui para vocês, já poderia substituir os valores, mas é interessante escrever isso aqui porque tem gente que decora essa fórmula aqui. Claro, né, não é uma obrigação, mas depois de fazer 5, 10 questões disso aqui, você acaba memorizando, tá? Então, DH é igual a DH, essa que é a expressãozinha que o pessoal costuma memorizar, tá? Para quem lembra disso, questões desse jeito, vai direto para esse ponto aqui, não precisa fazer tudo isso, tá? Mas não é problema se você não se lembra disso, tá? É muito importante, na verdade, é mais importante você saber deduzir, saber chegar até isso do que decorar isso, né? Então, assim, chegar lá, se você tiver o conceito, você chega. Se você decorou, se você esqueceu, tchau, né? Não chega mais. Bom, vamos substituindo aqui. Presta atenção numa coisa. A densidade do mercúrio aqui está em quilogramas por metro cúbico e a altura está em centímetros. Prestem atenção nisso, tá? Então, a densidade do mercúrio vai ser 13,6 vezes a altura do mercúrio. Ó, 0,5 centímetros. Ah, mas você não vai transformar? Não, não vou. Já vou explicar por quê, tá? Densidade do líquido X é o que ele quer saber, vezes a altura do líquido X, que são 5 centímetros. Beleza? Olha só. Eu cancelei G com G aqui? Então tá, posso cancelar centímetro com centímetro aqui. Sempre tem gente que fala assim, Sanhan, eu não sei quando eu tenho que transformar e quando eu não tenho que transformar. Você tem dúvida? Transforma. Vai pela sua zona de segurança. Ah, não sei, transforma. Entendeu? Ficou com dúvida, transforma. Nesse caso aqui, claro, cara, você precisa de um pouco de mecânico. O negócio tem que ser mecânico, né? Conforme você vai fazendo, você vai percebendo as situações em que você não precisa mais fazer a transformação, tá? Então, aqui, o que nós temos? Olha que legal, vamos fazer isso aqui? Vai ficar assim, ó, 13,6 vezes 0,5. Olha o 5 que estava aqui, passou dividido por 5. Isso vai ser igual à densidade do nosso líquido X. Aí aqui dá pra gente fazer assim, ó, 0,5 dividido por 5, isso aqui dá 0,1, beleza? Pegou aí? E aí, 13,6 vezes 0,1, a gente vai encontrar o valor da densidade desse líquido X igual a 1,36, o quê? Já sai no Sistema Internacional, quilograma por metro cúbico. Entenderam, gente? Por que está no Sistema Internacional? Aqui você tinha quilograma por metro cúbico, centímetro, quilograma por metro cúbico, centímetro. São os pares, né? Então a nossa resposta vai ser essa aqui. Gostaram? Simples, né? Mas o que é importante para deixar a questão simples, porque depois é só substituir nas expressões e calcular. O importante aqui é você achar um nível de equilíbrio interessante, né? Ah, tem gente que costuma perguntar, Sanhan, eu posso pegar os pontos lá embaixo? Vou até colocar de preto aqui. Ah, eu posso pegar esse pontinho aqui e esse pontinho aqui para calcular isso? Pode. Só que se você perceber, no final das contas, o que você vai fazer? Aqui você tem uma coluna de mercúrio de 9 e aqui você tem uma coluna de mercúrio de 9,5. 9,5 menos 9, 0,5. Você volta exatamente para o ponto em que eu falei com vocês. Pegaram? Então sim, pode fazer lá embaixo, mas o mais fácil, o mais prático ali, rápido, direto, é você pegar um nível lá em cima. Ah, não, assim, eu não consigo pegar esse nível lá em cima. Cara, calma, vamos devagar, vamos treinando juntos, devagarzinho você vai conseguir. Tenha confiança em você mesmo. Beleza, gente? Fechamos aqui. Até logo. Tchau, tchau. Aguardo vocês em perguntas e dúvidas aí. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.